E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão de simulado da plataforma SAD ciclo 9. Vamos pegar a questão 116 aqui e, graças a Deus, essa aqui é uma das questões mais tranquilas da prova, né? Ela te cobra muito pouco e, ao mesmo tempo, é um texto bem curtinho, bem direto, sabe ou não sabe, né? Então, vamos lá. Na indústria alimentícia, a recriação de odores e sabores naturais exige o uso de substâncias sintéticas altamente voláteis, conhecidas como flavorizantes. Esse flavorizante vem de flavor, que é o sabor em inglês, né? O aroma artificial de morango, amplamente adicionado a balas, gelatinas e xaropes, é conferido pelo butanoato de etila, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Né, o nosso sete belozinho tem esse negócio aí no meio. Ele fala assim, pela análise de sua estrutura química, esse flavorizante frutado pertence à função orgânica de quem? Assim, a questão, ele te entrega a fórmula estrutural e fica muito fácil você reconhecer a função orgânica, né? Aqui a gente está claramente vendo um éster, só que a questão podia ser muito mais sacana, né? Ela podia, por exemplo, vir aqui, literalmente tirar essa função de você, porque ele te deu o... Opa. Porque ele te deu, sabe o que? Ele te deu o nome. Ele te deu o nome, falou assim, o butano, um ato de etila. Ele poderia te entregar a questão assim, né? E pela nomenclatura você teria que saber. Mas como a questão é bem mais tranquila, bem mais direitinha, a gente pode simplificar o nosso raciocínio. Vamos analisar aqui então, já que a gente já sabe que é os ésteres, a gente pode deixar marcadinho aqui já, né? A gente sabe que é os ésteres, mas vamos ver como é que é os outros. O éter, ele é muito parecido com o éster, só tem uma diferençazinha. O éter, ele é basicamente quando eu tenho uma cadeia e aqui eu tenho uma carbonila. Perdão. Eu tenho um oxigênio no meio dos carbonos, certo? O fenol, ele já é um pouco diferente. Você precisa ter um anel aromático. E quando tiver uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático, a gente chama esse composto de fenol, né, dos fenóis. A acetona, ela sim, vem do carbono, que está ligado a uma dupla ligação desse jeito, beleza? O éster, a gente acabou de ver, não vou nem desenhar então, e o aldeído, ele é basicamente um carbono de fim de cadeia, que tem uma dupla ligação com oxigênio e um hidrogênio do outro lado, dessa maneira aqui, beleza? O aldeído é só você lembrar que, tipo, o ácido carboxílico é um OH, né? Esse aqui é um ácido carboxílico. Mas nesse caso aqui a gente só tem o hidrogênio mesmo e isso virou um aldeído, tá? Daí como é que, só para lembrar, né, revisar aqui também, como que eu crio a nomenclatura de um éster? Basicamente, você vai contar o número de carbonos, você vai fazer a nomenclatura normal de uma cadeia carbônica normal, pelo lado maior, né? Então eu tenho que, em cada pontinho desse, eu tenho um carbono, então eu tenho meu Deus, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um carbono, dois carbonos, e aqui eu tenho o carbono que liga ligado a carbonila, né? Então, confira. Quando eu tenho um carbono é met, quando eu tenho dois carbonos é et, met, et, prop e but, né? Quando eu chego aqui no nosso carbono, eu tenho o but. Percebe que no nome aqui, ó, o que eu tenho? Butano. Butano é quando eu tenho 4 carbonos ligados apenas com ligações simples e é uma cadeia carbônica normal, então um O no final, butano. Só que como eu estou falando de um éster, eu coloco o ato, então fica butano-ato, entendeu? Daí eu vou ter a minha função orgânica. E o que vier depois dela é o último nome, etila, né? Então eu tenho met, et, né? Um carbono e dois carbonos depois que vem a menor parte da cadeia, né? Sempre vem depois. Então por isso que eu tenho o met, et, prop, but, né? Cadeia normal, simples, sem ligações duplas, triplas. Então butano, ato de etila. Beleza? Então, vamos para a próxima.